Boa noite a todos e todas. É um prazer dar as boas-vindas para essa aula conjunta do mestrado em Direito e da graduação em Direito aqui da FMP. É uma aula que versará sobre desafios para a garantia do direito às cidades sustentáveis e do direito à moradia adequada no pós-pandemia em tempos de mudanças climáticas. Bom, hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Alan Ramalho, que desde 2013 é defensor público do Estado de São Paulo, tendo sido, inclusive, coordenador do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos anos de 2018 a 2020, eu acho, né, Alan? O Alan também é do Conselho Diretivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e é o atual coordenador adjunto de Relações Institucionais do IBDU. O Alan é mestre e doutor em Direito do Estado, na subárea de concentração em Direito Urbanístico da PUC de São Paulo. Além disso, o Alan é especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e autor de diversas publicações. Inclusive, somos coautores em uma bem importante de avaliação dos 20 anos do Estatuto da Cidade e é professor em vários cursos. Além disso, o Alan é também um amigo muito querido, a quem eu respeito muito, é uma grande referência no debate sobre direito à cidade, direito à moradia, que é o debate que a gente vai fazer aqui hoje. E eu queria, Alan, em meu nome, em nome da FMP, em nome de todas as pessoas que estão aqui hoje, eu gostaria de lhe agradecer muito por estar aqui conosco essa noite, por ter preparado essa apresentação, que foi uma encomenda, assim, um recorte que desde março a gente começou a conversar, né, planejando a aula, e que você tão gentilmente preparou para nós. Antes de te passar a palavra, eu vou só apresentar, Alan, a dinâmica de hoje, tá? Na primeira parte desse nosso encontro, o Alan vai dar a sua aula, e eu peço que vocês, então, façam os apontamentos, né, das principais questões que ele estiver abordando nessa exposição, de acordo com os roteiros específicos da graduação e do mestrado. Na segunda parte da aula, Alan, se você estiver disponível, nós abriríamos para intervenções e eventuais questões que os alunos aqui presentes tenham para lhe apresentar sobre os temas que vão ser abordados por você. Então, acho que é bem importante para a gente poder aprofundar algum aspecto da aula que não tenha ficado tão bem compreendido. Então, pode ser assim? Claro. Tá, então, dito isto, eu queria agradecer a presença de todo mundo que também veio aqui prestigiar a aula do Alan, e de imediato te passo a palavra para a tua exposição. Alan, muito obrigada novamente. Professora Betânia Afonsim, na verdade é uma honra muito grande estar aqui. Até confidenciei mais cedo que eu estava nervoso, porque a professora Betânia é, de fato, uma das minhas maiores referências. É muito impressionante a sua dedicação, as suas ideias, a sua obra e o seu entusiasmo também, e a sua esperança no mundo melhor também, na sua luta. Então, é muito emocionante e gratificante estar aqui, pelo que eu agradeço muito e espero ser, enfim, espero corresponder às expectativas. E queria muito agradecer também a FMP, né? Agradecer os alunos do mestrado, os alunos da graduação, dizer que eu estou absolutamente disponível pelo período que for necessário e que eu pretendo aqui também aprender e discutir algumas ideias, assim, e que isso também eu vou levar comigo, esse aprendizado. Bom, iniciando, né, a gente... eu fiquei responsável, então, pelo tema, né, desafios para a garantia do direito a cidades sustentáveis e do direito à moradia adequada no pós-pandemia e em tempos de mudanças climáticas. Eu estruturei a minha apresentação em alguns pontos, né? Que esse primeiro é a apresentação dela, né? Mas eu queria fazer um afinamento conceitual para construir ali uma ferramenta para análise do tema proposto e depois, né, partir para essas duas contextualizações
que é a pandemia da Covid-19 e são as mudanças climáticas. Eu pretendi ser bem fiel ao tema, né? Então, o tema é, né, desafios para a garantia do direito a cidades sustentáveis e direito à moradia adequada no pós-pandemia em tempos de mudanças climáticas, né? Então, os desafios, né? É um ajustamento de expectativas, né? Porque eu pretendo aqui fazer uma exposição mais problematizadora, né? Uma série de apontamentos e não, de fato, uma exposição resolutiva, né? Ou seja, eu trago ali poucos caminhos, mas muitas preocupações no que toca esse tema, nesses dois contextos. E, de fato, acho que é importante a gente avançar como profissionais jurídicos e também como estudiosos do direito na construção de ferramentas para análise, ferramentas jurídicas, né, para análise de uma realidade que nos é apresentada e que é sintomática de uma série de conflitos que nós somos responsáveis por, né, tentar ali trazer soluções, intermediações e avanços no nosso quadro histórico. E, por fim, né, acho que nós temos dois contextos importantes aqui para que a gente possa discutir, que é a pandemia da Covid-19, né, nesse quadro 2020 e 2023, e as mudanças climáticas, aqui trazendo também um pouco da minha experiência na Defensoria Pública de São Paulo. Como a professora Betânia falou, eu sou defensor público em São Paulo, coordenei o núcleo especializado de habitação e urbanismo de 2018 a 2022, ainda permaneço na coordenação auxiliar, então eu estou há 5 anos trabalhando muito nesses temas e tentado ali também lidar com essas situações no dia a dia, tanto no contexto de São Paulo, mas também no contexto nacional, seja pelas comissões nacionais das defensorias públicas do Estado, seja também por uma importante rede que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que eu também tenho a honra de participar da composição. Então, partindo para a primeira etapa, eu queria discutir com vocês, né, o direito à cidade, né, como um direito síntese. Nós temos uma importante contribuição da filosofia e da geografia e de diversos outros ramos do conhecimento na formação desse ideário, desse ideal que é o direito à cidade, né? Desde Henri Lefebvre até também David Harvey, diversos outros autores e autoras que também contribuem na formação desse conceito. Mas nós estamos num momento muito especial também de construção do sentido normativo, digamos assim, do direito à cidade, né? O direito à cidade como um direito fundamental, o direito à cidade com força normativa, o direito à cidade como, né, um instrumento mobilizador, uma ferramenta de construção da própria cidade. E, na minha concepção, o direito à cidade ele tem um fundamento muito importante, que é a democracia ou o princípio democrático. Então, nós conseguimos extrair da Constituição também um sentido de direito à cidade que é complementado, é densificado pela legislação urbanística, notadamente pelo Estatuto da Cidade. E, como qualquer outro direito fundamental ou humano, o direito à cidade ele tem inter-relações, interconexões com outros direitos. E nessa conversa, nesse diálogo com outros direitos, ele também alcança um significado, uma concretude significativa. Nessa esteira, então, eu queria começar a falar sobre democracia. Nós estamos também no momento histórico do Brasil em que a democracia tem sido bastante discutida, né? Ou seja, muito se fala em democracia, no papel dos poderes constituídos, no papel da participação popular, dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, né? Enfim, da própria mídia, da liberdade de expressão. Então, a democracia é um assunto de primeira atenção e, claro, de primeira necessidade. Mas a gente também precisa compreender melhor o que é a democracia e, notadamente, uma democracia de acordo com a nossa Constituição, né? A nossa democracia constitucional.
Isso porque a democracia ela não se limita à eleição de representantes, seja para o poder legislativo, seja para o poder executivo. Esse é um elemento extremamente importante da democracia, ele é até um mecanismo que facilita o seu funcionamento, mas ele não encerra o sentido de democracia. Isso porque a democracia ela não se completa, a noção dela não se completa sem a participação popular nos processos decisórios. Tanto em instrumentos ali que a Constituição vai definir, mas também em outros instrumentos que a legislação também vai, enfim, robustecer e vai indicar. E a democracia também envolve esse processo contínuo de justificação, então, apresentação e publicização de informações, dados, estudos e dos debates públicos, ou seja, da contraposição de ideias e argumentos, algo que vem sendo também, por vezes, identificado como uma democracia deliberativa. Mas, além disso, o que tem se tornado cada vez mais evidente é que as pessoas não apresentam de partida uma igualdade para essa participação, né? Então, a igualdade participativa ali, ela depende de algumas condições para o seu exercício. E é também um papel, é um pressuposto, mas um objetivo da própria democracia, a liberação das pessoas de algumas formas de opressão. E aqui é importante, cada vez mais importante, a gente discutir de forma interseccionada como sistemas de opressão baseados na raça, no gênero, na identidade de gênero, na origem, elas contribuem, eles contribuem para a democracia. Não se trata de uma definição de uma ideologia ou de uma, enfim, manifestação pessoal, mas como a gente vai ver ao longo da apresentação, esses marcos de diferença têm uma enorme importância para a formação da cidade, para a sua discussão. Um dos grandes objetivos da minha exposição é tentar deixar isso mais explícito ou mais claro. E outros pontos da democracia, né, que é a proteção de determinados grupos vulneráveis, muitos deles, né, atingidos por esses sistemas de opressão, e que trazem limites a essa decisão pela maioria, né? Ou seja, trazem por vezes a necessidade de adoção de uma posição contra-majoritária. E isso também vai interferir ou vai influenciar no papel do sistema de justiça, do qual todos nós aqui fazemos ou faremos parte, né? E isso é muito a nossa responsabilidade de pensar esses temas, porque nós, em cada papel ou cada posição que estamos ou estaremos, contribuiremos para esse avanço. Mas, mais do que proteger direitos ou interesses, muito das decisões políticas também vai passar pela priorização. É inescapável a constatação que nós temos aqui uma escassez de recursos, ainda mais num país, né, colonizado e que sofre efeitos nefastos da economia global, como o Brasil. Mas a situação de escassez também nos faz pensar e definir prioridades. E prioridades também na implementação progressiva de direitos fundamentais e humanos sociais, como é o direito à moradia e como tem a importância também o direito à cidade. E aí, como a democracia, né, como o direito à cidade deriva do princípio democrático? E aí, de novo, nessa tentativa de uma construção de um sentido normativo do direito à cidade. Num primeiro ponto, a gente precisa pensar na democratização do próprio acesso à cidade e o acesso à terra urbana. Então, também a gente pode pensar no direito à cidade como um direito de fruição ou de usufruto equitativo, de uso da cidade, dos equipamentos que ela oferece, da sua mobilidade, do seu espaço urbano. Mas também a gente pode pensar numa segunda derivação, que seria a democratização do próprio planejamento e da gestão da cidade. Então, esse direito à cidade também como um direito de reivindicação ou um direito de influência na própria produção da cidade, do espaço urbano.
Mas uma terceira derivação importante é a função também afirmativa e contramajoritária do direito à cidade, ou seja, do direito à cidade também como um direito de proteção de determinados grupos. São são nesses três aspectos que eu queria trabalhar com vocês, o direito à cidade, fazendo esse liame entre o direito à cidade e o direito à moradia. Então, no primeiro aspecto, ou seja, a primeira derivação, que é a democratização do acesso à cidade e à terra urbana, né? Ou seja, esse direito à cidade como usufruto equitativo, a gente tem uma definição muito importante no artigo 2º, inciso 1º do Estatuto da Cidade, que é a garantia do direito a cidades sustentáveis, que, segundo o Estatuto, é entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, o direito à cidade ele funciona também como esse direito síntese, né? Esse direito fundador, muito parecido, talvez, como o devido processo legal se apresenta no direito processual civil ou penal. O direito à cidade também constitui como esse direito síntese, esse direito guarda-chuva, como fundamento, segundo muitos autores, do direito urbanístico, mas não só o direito à cidade, como o próprio direito à moradia e também a função social da cidade, me parecem são a tríade fundadora, o sustento, o alicerce do direito urbanístico. E esse acesso à cidade, ou seja, esse direito como uso da infraestrutura da cidade, dos equipamentos, dos serviços públicos, é como entender a cidade como a materialização de uma série de direitos. Então, a minha casa materializa o meu direito à moradia, a escola materializa o direito à educação, a UBS materializa o direito à saúde, o metrô ou o ônibus materializa o direito ao transporte, à mobilidade urbana. Isso me possibilita acessar diversos direitos, diversos interesses, o direito ao trabalho, o direito ao acesso à justiça, quando eu procuro a defensoria pública, quando eu vou até uma audiência. Então, a cidade é mais do que, né, esse espaço físico, esse espaço urbano, ela é um conjunto de direitos que são materializados nesse mesmo espaço. E democratizar o acesso à cidade é também permitir a permanência nela, né? Ou seja, o acesso à terra urbana, o acesso à moradia, funciona não apenas em si, né, a importância do direito à moradia em si, mas a moradia é o ponto referencial de acesso à cidade, aos demais espaços da cidade. É uma característica muito premente do ser humano, né, ter um espaço de intimidade, de privacidade, de depósito de seu patrimônio, de seus objetos pessoais, de cuidado, de higienização, de geração da sua família, e também um local para ir e voltar. Então, esse acesso à cidade, essa possibilidade de acessar os diversos equipamentos, serviços e políticas, demarcam ali também o direito à cidade, então, como um direito de fruição. E a democratização do acesso à terra urbana, que tem ali a sua vinculação ou a sua relação muito importante com o direito à moradia adequada, traz também uma série de problemáticas e uma série de questões que a gente precisa trabalhar, né? Ou seja, quais são os obstáculos da implementação do direito ao acesso à terra urbana e o direito à moradia adequada. E aqui eu fiz um breve inventário do que muita gente, né, muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras, professores e professoras, pensadores e pensadoras afirmam após, né, anos de pesquisa e muita dedicação, tanto à academia, mas também à sua luta política e à sua luta social. Um primeiro desafio muito grande é a vinculação da moradia à propriedade, ou seja, que a moradia só se viabiliza por uma forma, que é a concessão da propriedade. E se desconsidera outras funções ou outras formas ou formatos de moradia. Uma forma muito interessante de se analisar a moradia, de se perspectivar a moradia, é também analisar ou enxergar a moradia como um serviço público. Isso tem sido também
bastante experimentado em alguns países, como serviços de moradia à população em situação de rua, né, programas como Moradia Primeiro, como locação social, em que não se concede exatamente propriedade às pessoas, mas se permite a permanência de pessoas em determinados equipamentos, parques públicos habitacionais, associados a diversos serviços de apoio, ou como, por exemplo, né, o acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, a concessão de locação social para pessoas idosas ou pessoas com deficiência. Nós temos poucas experiências no país, mas temos experiências no país de programas de locação social e de moradia como um serviço público, e isso precisa cada vez mais ser aprofundado como uma derivação muito importante do direito fundamental à moradia. Um outro aspecto problemático é a terceirização da produção da moradia, né? Ou seja, a produção da moradia a partir de uma lógica de mercado. É claro que o mercado e provavelmente sempre será, o maior produtor de moradias, né? De habitações, né? Acredito que a maioria de nós aqui acessamos a moradia, nossas famílias, talvez pelo mercado, né? Seja pela compra e venda, pelo financiamento, etc. Mas a transformação dessa via como única ou como prioritária a partir de uma política pública é demasiadamente preocupante. Tanto por programas de subsídio estatal, né, como, mais recentemente, uma difusão de um modelo que são as parcerias público-privadas, que também trazem uma série de preocupações, especialmente quando elas são direcionadas a uma população pobre, sem segurança empregatícia, sem segurança remuneratória, e que é tradicionalmente excluída do mercado financeiro e do mercado imobiliário. Também é preocupante quando a política pública ela também tem uma única via de provisão habitacional, ou seja, de construção de empreendimentos, né, de elevação de prédios, de conjuntos habitacionais. Isso é uma característica bastante grande da nossa política habitacional historicamente, mas também se apontam outras formas de asseguramento e de melhoramento do direito à moradia e das condições habitacionais, urbanísticas. Uma delas, sem dúvida alguma, são as políticas de regularização fundiária, de urbanização de favelas, que são associadas às melhorias habitacionais, urbanísticas e ambientais, né? O que também pode ser chamado como regularização fundiária plena, até segundo a professora Betânia Alfonsin, que permite a permanência de pessoas no seu território, onde tem laços, onde tem raízes, e não propõe uma substituição do território dessas pessoas. E também outras políticas acessórias, como assessorias técnicas de habitação de interesse social. E também por fim, um outro aspecto preocupante, principalmente a partir da obra da professora Raquel Raunic, que é a financiarização da moradia, né? Ou seja, a transformação dessa moradia, ou a única perspectivação da moradia como um bem a ser colocado no mercado, e a utilização de instrumentos financiadores para isso, que também, né, associado inclusive com PPPs, excluem a população de baixa renda, e faz com que muito dos recursos que já são escassos sejam direcionados para a população de média, baixa ou de média renda, em detrimento da população de baixíssima e de baixa renda. O resultado desse quadro de problemas é o aprofundamento do chamado déficit e da chamada inadequação habitacionais. O que é o déficit habitacional? Né? Muito se fala do déficit habitacional. O déficit habitacional, basicamente, é o número de moradias necessárias para a solução das necessidades básicas habitacionais em um determinado momento, né? Segundo uma metodologia da Fundação João Pinheiro, que também desenvolve um importante trabalho no Brasil de definição e atualização desse déficit, o déficit ele pode ser composto, né, por domicílios precários, sejam aqueles improvisados, ou seja, construídos sem fins residenciais, mas que servem como moradias, por exemplo, prédios em construção,
ou domicílios rústicos, aqueles sem parede de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta em desconforto e risco por contaminação por doenças em decorrência das condições de insalubridade, ou a coabitação, ou os domicílios com um elevado custo de aluguel, né? O chamado ônus excessivo com aluguel urbano, ou seja, quando aquela família despende mais de 30% da sua renda com aluguel. Segundo a estimativa da Fundação João Pinheiro, aplicadas essas diversas modalidades, o déficit habitacional no Brasil estaria dimensionado, ali em 2019, em mais ou menos 5.876.699 residências ou unidades. E aqui também a Fundação ela traz diversas matizes, diversas nuances desse déficit. Mas o que também é muito interessante de observar no último estudo da Fundação é algumas conclusões que são importantes, né? A primeira delas é uma conclusão muito importante, que não acaba sendo surpreendente, que é que o déficit habitacional ele é majoritariamente feminino, ele é majoritariamente arcado pelas mulheres. As mulheres foram as principais responsáveis pelos domicílios caracterizados como déficit habitacional entre 2016 e 2019. Na categoria ônus excessivo com aluguel, em 2019, aproximadamente 62% das pessoas de referência do domicílio eram mulheres. Então, naqueles domicílios em que aquele núcleo familiar gasta mais de 30% com aluguel, em 62% deles, a mulher era a referência do domicílio. Provavelmente mães solos, ou mulheres, né, ou mulheres associadas ali, filhas e mães, mães e avós. No que toca à habitação precária, a participação das mulheres é de 59%, e a coabitação é 50%. Então, a desigualdade de gênero, né, ou seja, como as mulheres diferencialmente são afetadas pelo déficit habitacional e, leia-se, pela inadequação da política pública habitacional no Brasil, é um dado extremamente importante para que a gente também possa compreender quem sofre diferencialmente com esses impactos. Também é importante, dentro dessas categorias, né, que são definidas pela metodologia da Fundação João Pinheiro, identificar quem são também ali os componentes de cada categoria, né? Na categoria habitação precária, mais de 72% dos domicílios possuem renda familiar de até um salário mínimo. No que toca ao ônus excessivo de aluguel, 39% até um salário mínimo, 45% 1 a 2 salários mínimos. Então, grande parte do déficit habitacional no país é formado por população que ganha até um salário mínimo ou, no máximo, até 3 salários mínimos. E a pergunta que se faz é: quais são as políticas habitacionais, então, destinadas à população de 1 a 3 salários mínimos? Algo também preocupante que a gente vê na prática é a identificação desse público como um público merecedor de políticas de assistência social, de complementação de renda, etc., e não de política habitacional. Muitas políticas habitacionais demandam ou exigem alguma renda, e muito dos argumentos dos municípios ou do poder público para não destinar política para a população mais pobre é que essa população mais pobre não tem, de fato, algumas condições de elegibilidade ali, de financiamentos a longo prazo. Mas isso é um absoluto contrassenso, né? Ou seja, as políticas públicas como um todo precisam ter linhas definidas para públicos diferentes. Não existe uma solução única para todos os públicos. A política precisa ser plural, organizada e estruturada para atender diversos públicos, mas, claro, com alguma prioridade, que é, claro, a população mais pobre, com menos renda. E, além, claro, do déficit habitacional, a pesquisa também indica situações de inadequação habitacional, né? Ou seja, domicílios que não são classificados como déficit em razão da sua estrutura física, ou seja, eles têm uma estrutura física mais firme, mais robusta, né? Paredes de alvenaria ou madeira estruturada, portanto, são imóveis urbanos, mas que
são dotados ali de algum elemento de inadequação, né? Seja falta de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de energia elétrica, de coleta de lixo, ou alguma inadequação da própria construção, né? Uma inadequação edilícia, como armazenamento, cômodo servindo como dormitório, ausência de banheiro, cobertura inadequada, piso inadequado, ou uma inadequação fundiária. E nesse aspecto também, a Fundação João Pinheiro estima que a inadequação também chega aos cerca de 24.893.961 domicílios. Então, vejam, até quantitativamente é um problema gigantesco, que necessita, portanto, de estratégias de atuação. Mas também é muito interessante observar onde se situam esses domicílios inadequados ou onde se situam onde se situa o lugar dessas moradias. A gente pode fazer uma contraposição, por exemplo, desse mapa da cidade de São Paulo, onde a gente consegue ver ali a concentração da população negra. Vejam, a concentração da população negra, ela está ali mais nas franjas da cidade, nos extremos, seja na zona sul, seja na zona leste, seja na zona norte, um pouquinho ali na oeste, o último distrito ali, deve ser Pirituba. Quando a gente contrapõe o local da população negra e parda, da população preta e parda, com onde estão situadas as favelas da cidade de São Paulo, a gente consegue identificar uma similitude, ou seja, uma coincidência, digamos assim, que não é uma coincidência, né? Um exato ali, uma confluência de localizações. Exatamente nas franjas da cidade é que se situam o maior número de distritos que se compõem de favelas, que provavelmente, a não ser aquelas que foram urbanizadas e que receberam políticas públicas do Estado, são justamente aquelas que provavelmente detêm aqueles elementos de inadequação, né? Falta de energia elétrica regular, falta de abastecimento de água, falta de esgotamento sanitário. E, como eu disse, não é uma coincidência. E é por isso que eu falo que a gente analisar as questões a partir da raça, do gênero, ou da identidade de gênero, etc., esses marcadores da diferença, não é apenas uma forma ideológica de lidar ou uma forma militante de lidar. Ela é cientificamente posta pelos dados. A gente não pode negar esses dados e como eles se apresentam. E é por isso que a gente precisa analisar isso de uma forma interseccionada, pela classe, pela raça, pelo gênero, e entender que isso é uma produção ou um ponto de chegada da nossa história que encontra razões ou raízes explicadas pela escravidão, pelo colonialismo, e que é por isso que a gente precisa também pensar em como as nossas políticas ou as nossas ações políticas aprofundam essa situação e que tornam permanente, né, esse legado ou esse estado de coisas. E, além da raça, né, a gente tem esse estudo importante do Instituto Polis, que se chama Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades, de julho de 2022, também ali fazendo a contraposição entre raça, entre classe, entre mulheres responsáveis por domicílios até um salário mínimo, a provisão de esgoto, e ali a imagem de satélite que demonstra ali o adensamento. Então, veja que também há uma identificação ali dos mapas a partir das cores, né? Então, a população negra está justamente onde a renda média domiciliar é mais baixa. As mulheres responsáveis por pelo domicílio de um salário mínimo e meio também estão nessas mesmas regiões. Onde o esgotamento é mais, disponível, é justamente nas áreas mais centrais, onde não há tanta concentração da população negra ou da população de renda média mais baixa ou das mulheres responsáveis por domicílios por domicílios com renda familiar de até um salário mínimo. Então, esses marcos, eles demonstram de forma interseccionada quais são as consequências, e são consequências que não são apenas, que não são naturais, digamos assim, mas que são explicadas, são racionais, a partir de decisões fundamentais
da sociedade e da esfera política, e que demarcam importantes lutas, seja do movimento negro, seja do movimento de mulheres, seja do movimento trabalhador, nesse sentido de conquista e de melhora de direitos a partir de uma realidade que não é admitida. A própria Constituição da República de 1988 parte de uma insatisfação com aquela situação de 88 que se perpetua. Então, ela também se mostra ou ela aponta para um desejo de transformação da sociedade a partir da previsão de direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais que têm essa finalidade ou essa propensão a romper situações de desigualdade. E aqui também, isso também repercute, né, onde estão as áreas de risco da cidade. Também coincidem ali com onde está a população negra, onde está a população mais pobre, onde está a população de famílias chefiadas por mulheres, né? Ou seja, essa população ela é empurrada ou ela é, enfim, deslocada para as áreas mais precárias e ela é mais suscetível, portanto, a sofrer insalubridade ou influência de desastres ambientais ou desastres, enfim, que são próprios ali da inadequação ou da moradia ou daquela, enfim, ou das condições ali ambientais ou condições daquele território, digamos assim, mais propenso a ter deslizamentos, enchentes, inundações. E é muito interessante porque até esse momento a gente viu por uma análise macroscópica, ou seja, a gente pegou o mapa da cidade de São Paulo e a gente viu de uma forma mais geral. Mas, mesmo naquelas situações em que há prevalência da população negra, se a gente analisa microscopicamente, a população negra, mesmo nos espaços precários, ocupa as áreas mais precárias, ou seja, esse estudo é muito interessante do Aramis Gomes, Desigualdades Sociais em Assentamentos Precários, um estudo sobre 3 favelas de São Bernardo do Campo, que se transformou num livro chamado Racismo Territorial, em que ele vai analisar, portanto, 3 favelas ali de São Bernardo, e ele vai analisar onde são as áreas mais precárias e perigosas e insalubres, e onde está a população negra desse núcleo, dessa favela, dessa comunidade, desse território. E também, vejam, mesmo que aquele território, de uma forma mais macroscópica, seja inseguro ou precário, a população negra ainda mora e habita as áreas mais precárias do território precário. Então, é um aprofundamento da precariedade dessa análise. E, de novo, não é uma coincidência, não é uma, enfim, é o resultado de diversas, né, do racismo estrutural e do impacto sobre a população negra. Então, esses estudos cada vez mais comprovam essa situação, né? E é preciso que a gente cada vez mais esteja aberto a entender e a discutir, né, a partir desses marcos. Outra população que é bastante, né, impactada pela falta de políticas, sem dúvida, é a população em situação de rua. E os estudos demonstram que essa população ela tem aumentado, né? O último estudo do IPEA, antes da pandemia, mas demonstra que de 2012 a 2020, a população em situação de rua cresceu 140%. Após a pandemia, isso também se tornou muito evidente e até há certa impressão de que a população de rua também se transformou ali, né? A gente viu muitas famílias, muitas crianças, muitas mulheres. A gente tem uma situação de rua que a gente chama situação de rua crônica, que são pessoas que, assim, existem pessoas que passam ou transitam pela rua, mas pessoas que passam muitos anos pela rua, né? Que vivem 30 anos pela rua. E é interessante ver que a maioria dessas pessoas são homens, solteiros ou sozinhos, negros, de meia idade ali, né? De 25 a 45 anos. E também pensar, então, políticas para essas pessoas. Acho que eu deveria ter colocado... Então, eu volto.
Então, como discutir, portanto, o direito à moradia nesse quadro realístico, né? E aí, como a gente também tem alunos de graduação, eu vou me permitir, por 3 minutos, introduzir brevemente o conteúdo normativo do direito à moradia. O direito à moradia ele está previsto na Constituição, a partir de uma emenda constitucional, a de 26, mas ele já era previsto, ou seja, defendido como um direito fundamental implícito. Ele é previsto ali no capítulo dos direitos fundamentais, então moradia é um direito fundamental, e também ela é uma derivação, embora não na emenda constitucional, mas uma derivação também remota de um grande movimento nacional pela reforma urbana, que também trouxe ali na Constituição um importante capítulo da política urbana, tanto da definição ali das suas diretrizes, quanto, por exemplo, do instrumento da usucapião especial urbana. Mas qual que é o conteúdo normativo, então, constitucional do direito à moradia? Quando a gente analisa um direito fundamental, a gente precisa também analisar a identidade constitucional, a nossa identidade constitucional. A nossa Constituição, ela traz, por exemplo, fundamentos importantes, seja a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Ela também aponta para objetivos, né? A constituição de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais, a promoção do bem de todos. Não são compromissos apenas retóricos ou enfeites constitucionais, mas são objetivos que precisam e devem nos guiar na interpretação da própria Constituição e da legislação a partir da Constituição. E a Constituição define que nossos direitos fundamentais têm aplicação imediata, eles são dotados de força normativa. E, além desse aspecto interno, a nossa Constituição também define como um importante princípio que rege o Brasil nas relações internacionais e também domésticas, portanto, que é a prevalência de direitos humanos. Então, a gente também tem um arcabouço ali de documentos internacionais, tratados internacionais de direitos humanos, que devem ser incorporados na nossa forma de analisar as questões e definir o conteúdo normativo dos direitos. E aqui, para o direito à moradia adequada, a gente tem tanto a Declaração Universal de Direitos Humanos, que traz ali o direito à habitação, a gente tem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem, né, como também uma importante identificação o trabalho do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é transformado em comentários gerais, e aqui para a gente interessa bastante o comentário geral número 4, que fala do direito à moradia adequada, e o comentário geral número 7, que fala do deslocamento forçado como uma violação de direitos humanos, que eu vou aprofundar mais à frente. E a gente também tem alguns documentos que se sucedem, mas que culminam na nova agenda urbana, que também vai trazer ali um importante marco do conteúdo normativo do direito à cidade, que é o que eu falava agora há pouco. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas eu já queria iniciar e deixar isso aqui anotado. Além da previsão desses direitos, né, a Constituição também traz formas de como eles devem ser protegidos ou promovidos. Ou seja, a Constituição, além de uma perspectiva subjetiva do direito, também traz ali o que é chamado de perspectiva, né, pela absorção do direito alemão, e que é bastante presente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também é a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, que se transmuda, né, ou em deveres de proteção, ou seja, quais são os deveres impostos ao Estado para proteção e promoção daqueles direitos. E aqui a gente tem importantes definições de competências ao Estado pela Constituição, seja na política habitacional, então a competência da União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes urbanos, que é o artigo 21, inciso 20. E como faz falta uma articulação federativa das políticas habitacionais, a gente não tem essa articulação, né? Ou seja, a gente tem diversas realidades de municípios pequenos, grandes, mas a gente não tem uma articulação federativa, uma cooperação entre os entes federativos para a formação de uma política habitacional integrada. A gente tem cada ente federativo fazendo, assim, a sua política habitacional própria, mas a gente não tem essa comunicação. Isso, por exemplo, é um aspecto importante, por exemplo, da África do Sul, que foi o país que eu estudei no meu doutorado, em que há,
por exemplo, diretrizes federais de financiamento de empreendimentos a serem inscritos por municípios, por exemplo, e definição de prioridades, e de, enfim, de como alocar esses recursos. E a gente não tem isso na política pública habitacional brasileira. A gente tem a competência comum de promoção de construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico, que também aqui é a sede constitucional do direito à regularização fundiária urbana, por exemplo. A gente também tem deveres de proteção da política urbana, né? Seja a definição que a propriedade atenderá à sua função social, que o plano diretor, né, como instrumento básico da política urbana, define esses critérios de aferição da política da função social, e também os instrumentos ali de indução da função social. É muito importante essa associação entre política pública e política habitacional, né? Tanto é que é um conteúdo obrigatório dos planos diretores hoje também definirem qual é a sua política habitacional. Tanto a política, muitas vezes, de arrecadação de valores ou de recursos e instrumentos ali de justiça urbana, como outorga onerosa, transferência do direito de construir para cidades grandes, como também, né, as suas definições de zonas especiais de interesse social, as suas definições de habitação de interesse social, e como conversa com o mercado também na definição dessas políticas e qual que é a sua própria política. Então, essa associação também é muito importante. Além disso, né, a moradia ela é um valor identitário da ordem constitucional brasileira. E isso também traz importantes vetores como a vedação da proteção deficiente, ou seja, exige-se do Estado uma qualidade, uma determinação da sua política pública. E traz ao Estado esse dever de planejamento, né, seja o artigo 37 ou 174. Não se nega que há planejamento, né, muitas vezes. O problema, às vezes, não é, por vezes, a falta de planejamento, porque muitas vezes o planejamento ele é bastante eficaz para o atendimento de determinados interesses, notadamente interesses econômicos empresariais. O que se falta, de verdade, é o dever de planejamento para a superação das desigualdades, ou da situação de pobreza, ou de miséria, ou de precariedade habitacional. Então, talvez com certeza esse é o dever de planejamento que talvez falte. E, né, a moradia também como baliza para interpretações e aplicação da ordem jurídica, como, por exemplo, em conflitos fundiários, que muitas vezes são analisados apenas pela perspectiva de um direito proprietário, ou de um direito possessório, ou do direito ambiental, mas deixa de ser perspectivado, muitas vezes, como um conflito de direitos fundamentais, como um caso difícil, um hard case, em que exigirá do aplicador, do defensor público, do promotor de justiça, da promotora de justiça, do juiz ou da juíza, técnicas de interpretação ou margens de interpretação menos rasas e mais profundas, mais robustas, mais arrojadas, justamente para a definição de uma solução ótima daquele conflito. E como isso, todo esse arcabouço constitucional, comparado à realidade do Brasil pós-Constituição de 88, nos demonstra que estamos num estado de coisas inconstitucional. Como também, né, um instituto, mas também uma conclusão que, por exemplo, chegou a Tribunal Constitucional da Colômbia quanto às pessoas deslocadas por conflitos armados. E também, né, a gente já teve indicações do Supremo nesse sentido no sistema penitenciário, carcerário, mas também estamos na situação habitacional num estado de coisas inconstitucional. É importante que a gente chegue a essa conclusão e que a gente defenda essa conclusão, para justamente que a gente possa definir estratégias de mudança. Além da perspectiva interna, como eu disse, né, o direito à moradia ele tem um robustecimento, um aprofundamento no seu conteúdo também nos tratados internacionais de direitos humanos, notadamente no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir dos comentários gerais do seu comitê. E algumas conclusões aqui também são importantes, né? Como a primeira, a posse no sentido de moradia, né, tem várias formas, ela não é apenas baseada na propriedade, ela pode ser baseada no aluguel, na moradia por cooperativa, na moradia emergencial, na moradia em assentamentos informais, né? Mas, de fato, todas essas formas de morar
devem encontrar uma proteção legal contra o despejo forçado, contra o assédio, e, portanto, também essa moradia ela deve dispor de um conjunto de serviços ali essenciais para a saúde, para a segurança, para o conforto, que também demarca essa inter-relação, interdependência dos direitos humanos e a cidade com essa materialização espacial dos direitos humanos. A moradia adequada deve estar num local que permita acesso às opções de emprego, aos serviços de saúde, aos equipamentos sociais. Ela deve ser contemplada de forma a não exigir recursos ou custos financeiros demasiados por parte daquela família. Aquela família não pode trabalhar apenas para cumprir os custos da sua moradia. E para aquelas famílias que não conseguem satisfazer a sua moradia por recursos próprios, devem encontrar no Estado políticas públicas que correspondam às suas necessidades. E essas políticas devem ser plurais, porém priorizadas, direcionadas prioritariamente aos grupos mais desfavorecidos ou os grupos em situação de maior vulnerabilidade, notadamente, de novo, naquelas situações de escassez. Então, o Estado ele tem obrigações governamentais, sejam aquelas, no caso do Brasil, impostas pela sua própria Constituição, mas também, inclusive no caso do Brasil, uma vez que é signatário desse tratado, compromissos assumidos perante a ordem internacional. E compromissos assumidos no sentido de desenvolvimento dessas políticas habitacionais inclusivas, entenda-se, aquelas que conseguem incluir ou ser afirmativas para pessoas que são excluídas dos modos mais tradicionais, digamos assim, dos modos mais capturados pelo mercado de ingresso para a moradia. Essas obrigações, também assumidas pelo Estado brasileiro perante a ordem internacional, também não são retóricas e também não são enfeites ali de tratados de direitos humanos, elas também têm conteúdo normativo e são exigíveis. O próprio Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determina que cada Estado se compromete a adotar até o máximo de seus recursos disponíveis que visem assegurar progressivamente por todos os meios apropriados o pleno exercício dos direitos reconhecidos no Pacto, inclusive a adoção de medidas legislativas. Entende-se, claro, que os Estados não conseguem, de uma vez só e de uma vez por todas, implementar o direito de todos aqueles que devem ser contemplados. Mas isso não pode ser um argumento do Estado para inércia ou para proteção deficiente dessas pessoas ou inadimplemento injustificado desses compromissos. Então, as obrigações, né, os deveres de respeito, proteção e promoção, eles também passam a ser identificados pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir do comentário geral número 3, como diversos, né? Sejam obrigações de desempenho, por exemplo, o Estado não pode se utilizar de discriminação no que toca ao ingresso em políticas habitacionais, e tem sido muito comum a difusão de legislações que impedem ou discriminam pessoas ocupantes de assentamentos informais ou núcleos urbanos informais na política habitacional, que é uma forma muito evidente de criminalização dessas pessoas e de negação dos seus direitos. O Estado ele precisa editar legislações, ele precisa definir uma linha mestra, uma linha orientativa da sua ação, não governamental, não daquela gestão, daquele governo, mas do próprio Estado. E também existe uma defesa da implementação imediata de determinados elementos mínimos essenciais dos direitos humanos, o que tem sido chamado ali de minimum core obligation, especialmente nas situações mais graves. Por exemplo, eu escrevi um artigo com o professor Nelson Saulo, que é o meu orientador, utilizando assim, esse conceito para definir, por exemplo, a obrigação do Estado de não despejar pessoas durante a pandemia da Covid-19, como uma obrigação de implementação imediata, né? E, claro, de novo, discutindo a própria prioridade, o David Bilschitz tem um livro excelente sobre isso. E, além disso, sobre as obrigações de conduta, o Estado precisa caminhar, ele precisa adotar medidas que cheguem a um estado ideal, ou seja, ele precisa demonstrar progressividade no atendimento desses direitos, e não pode retroagir,
né? Então, a vedação do retrocesso também é importante. Mas, vejam, a progressividade da implementação dos direitos fundamentais gera uma espera, mas nem todas as pessoas esperam da mesma forma ou têm aptidão de esperar da mesma forma. Tem um livro muito interessante também, do Javier Ayuero, que chama Pacientes do Estado, as políticas de espera na Argentina. Paciência, na sua origem latina, né, é a qualidade de ser paciente no sofrimento. A espera, segundo esse professor, também é uma estratégia bem-sucedida do Estado de dominação. Segundo o Bourdieu, tudo isso aqui é um levantamento do próprio Ayuero, né? Esperar é uma forma privilegiada de experimentar os efeitos do poder, fazer as pessoas esperarem, atrasar sem destituir a esperança, suspender sem frustrar totalmente, são integrantes do funcionamento da dominação. O Estado, quando ele se utiliza do argumento de que ele não pode implementar os direitos imediatamente, ele não explicita de uma forma não explicita que ele está negando esse direito. Quantas pessoas, por exemplo, esperam o atendimento habitacional com alguma esperança de que serão atendidas pelo Estado? Então, o que o Estado muitas vezes fala não é um não, é um daqui a pouco. E esse daqui a pouco se torna perene, se estende demasiadamente. E aí o Ayuero ele vai fazer essa similitude, essa comparação entre essas pessoas que esperam do Estado o atendimento habitacional, o atendimento por seus direitos, e o próprio uso do paciente, né, como aquele que está esperando o atendimento médico, e o quanto aquela espera ansiosa, impotente, ela também gera efeitos nas subjetividades das pessoas e comprometem demasiadamente as suas vidas. E isso, né, como essa espera também produz efeitos de dependência e de subordinação, e aqui segundo a sociologia da espera do Barry Schwartz. Então esse livro é muito importante porque ele vai ali também analisar diversas pessoas que esperam ali atendimento, seja numa fila física, seja em filas pelo atendimento, e que vai definindo como cada pessoa tem aptidão diferente de esperar e como essa espera em si é muito nefasta para a vida dessas pessoas. E um outro argumento muito presente para quem lida com a implementação do direito à moradia é a afirmação de que existe uma fila habitacional. E como muitas vezes esse é um argumento de negação de direitos, ou seja, eu não posso atender esse determinado núcleo habitacional porque existem muitas pessoas inscritas em cadastros habitacionais. E existem dois estudos da professora Catherine Young, o primeiro, né, Esperando por Direitos, a Realização Progressiva e o Tempo Perdido, e o outro, né, o que ela chama de discurso da fila, quando o discurso dos direitos encontra, né, o discurso da fila. Ela vai falar que, primeiro, a fila como discurso, né? É uma metáfora muito interessante, porque traz uma certa visão, uma certa impressão de que há uma certa racionalidade cronológica, uma racionalidade de planejamento, uma racionalidade, né, de que convencem as pessoas que não é o momento delas, que elas serão atendidas em algum momento, que existem outras pessoas na frente. Mas o que é importante, né, e também, né, que opa, acho que eu saí do... Como eu tiro isso aqui? Espera aí, rapidinho. Modo de leitura. Pronto. E como... E como desrespeitar essa fila seria uma ideia de corrupção, ou de mal feito, né? Ou de ruptura da própria ordem, da própria ordem jurídica, né? E, claro, o acesso a programas de habitação de interesse social também não deixam de ser uma fila. Mas os estudos dela demonstram que essa fila de espera habitacional, ela chama de mito, porque ela não corresponde a essa expectativa de racionalidade cronológica. Porque o Estado, os diversos estados, ela vai analisar também a África do Sul,
ele se utiliza de diversos fatores para definir quem será atendido em determinado programa habitacional. Seja a definição de localizações de empreendimento que atenderão determinadas populações, ou determinadas características ou qualidades que pessoas necessitam para se inscrever em programas. Então, se eu sou uma pessoa pobre, sem renda, eu perco meu lugar da fila a uma pessoa de classe média com alguma renda, então eu perco esse meu lugar da fila para essa pessoa. Alguns programas estão baseados em seleção aleatória, em sorteios, ou, enfim, são produzidos no ensejo, na esteira de programas públicos, por exemplo, a construção de um metrô, a construção de uma obra pública. Então, a percepção, pelo menos eu tenho certeza isso na percepção do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, é que não existe essa fila organizada. E ela é um mecanismo muito utilizado para a negação ou para o adiamento de direitos. E também como uma forma de desqualificação de, por vezes, movimentos ou grupos de pessoas que desejam afirmar o seu direito, né? Seja, por exemplo, as ocupações espontâneas ou organizadas por movimentos sociais, sejam outras formas, né? Ou seja, a fila também funciona como esse meio de negação ou de aprofundamento do fenômeno de criminalização, seja de movimentos de luta por moradia urbana, ou também pelo acesso à terra urbana ou rural. E qual que é a posição, então, da população em situação de rua na fila habitacional, né? Que posição essa população ocupa? E aqui um outro estudo muito importante do Luiz Corrara, que fala que a moradia, segundo a tese dele, de doutorado, né, a moradia é a base estruturante para a vida e inclusão social da população em situação de rua. A população de rua que é vista como descartável, como desprezível e como irrecuperável pelo Estado e pela população e pela sociedade, né? Pessoas que não se esforçaram adequadamente para corresponder às exigências do mercado, pessoas que não tiveram méritos para obter as condições adequadas de vida e por trazerem essas características estereotipadas, digamos assim, não demonstram condições de elegibilidade para inclusão em programas habitacionais, notadamente aqueles financiarizados e baseados na propriedade. E aí ele traz uma série também de desafios, né, para a inclusão da população em situação de rua em política pública habitacional. Né, a falta de prioridade no atendimento, a ideologia do meritocracismo, a incompreensão e discriminação da população em situação de rua, a financiarização da moradia da terra urbana, se não pode pagar pela casa, não tem política habitacional, predomínio de serviços que não são focados na autonomia e protagonismo da população em situação de rua. A população em situação de rua, ela é um público específico também, porque muitas vezes, isso a gente não pode trazer como uma regra absoluta, mas a política habitacional precisa estar associada a uma série de políticas ali assessoramento para deixar o uso abusivo de álcool e drogas, ou a inclusão no mercado de trabalho, ou seja, uma série de políticas que também estimulam a autonomia da população de rua. E a grande crítica das pessoas que trabalham com população em situação de rua é que o Estado ele investe os seus recursos majoritariamente em albergues e centros de acolhida, que são equipamentos que perpetuam a situação de rua e que trazem uma hipervigilância daquela população pelo próprio Estado. E existe hoje uma outra abordagem muito importante, que é a abordagem do Housing First, ou da moradia primeiro, que é justamente essa ideia que o Corrara define, né, de que a moradia é a base estruturante para a saída de rua. Ou seja, eu preciso garantir a moradia à população de rua e, a partir daí, ir trabalhando com outras questões. O que se tem muitas vezes é esperar da população de rua, numa lógica de escada, que ela tenha condições financeiras de pagar pela sua própria moradia, o que se demonstra para aquela população uma estratégia extremamente falha. Então, a população em situação de rua é um dos exemplos de como uma lógica de produção de moradia e de fornecimento de moradia
a partir da propriedade, do financiamento habitacional, da casa, da moradia, não tem a capacidade de atingir todos os públicos, né? E aí pode, claro, ser substituído e deve por exemplo, a compreensão da moradia como um serviço público, como, por exemplo, a locação social, ou outra forma de garantia dessa moradia sem necessariamente a atribuição de propriedade. A segunda, né, derivação da democracia, né, voltando um pouco no começo ali da minha exposição, é também a democratização do planejamento e da gestão da cidade. Ou seja, como as decisões da cidade são tomadas e quem participa dessas decisões da cidade, que também trazem o direito à cidade como um direito de reivindicação, um direito de participação, um direito de influência, né, na própria produção do espaço urbano e na própria definição da cidade, que também ali encontra, né, também explicações ali filosófico-geográficas na obra do professor David Harvey, mas que também aqui no Brasil está bastante associada ao dever de planejamento, ao direcionamento do Estado à conquista de objetivos e, especificamente também, segundo o nosso Estatuto da Cidade, a diretriz da gestão democrática da cidade. O Estatuto da Cidade traz diversos instrumentos de formação da política urbana, sejam audiências públicas, consultas públicas, debates públicos, conselhos, de modo que, segundo o nosso ordenamento, as definições da cidade não estão nas mãos apenas dos representantes, dos detentores e das detentoras de mandatos eletivos. E o exemplo mais simbólico disso é a formação dos planos diretores, e que a gente tem enfrentado em várias cidades diversas lutas e diversas formas de participação e de influência na formação e na revisão desses planos diretores. E, nesse sentido também de escassez, é importante que essas prioridades, especialmente porque elas vão depender de esforços que levarão anos ou décadas, também se partilhe com toda aquela sociedade. Então, parte da derivação do direito à cidade, do princípio democrático e da democracia, é também essa democratização do direito do planejamento e da gestão da cidade, ou seja, a cidade como esse direito, portanto, de reivindicar, como segundo o professor David Harvey, algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de forma radical e fundamental. Um direito coletivo, por depender do exercício de um poder difuso sobre o processo de urbanização. Só que é muito interessante porque nem todos têm o mesmo poder de influência nos rumos da cidade, né? Ou seja, nem todos conseguem participar, influir e participar do processo decisório, do produto decisório, com a mesma força. É importante dizer que o direito à cidade e a cidade, a partir do Estatuto da Cidade, diversas diretrizes ali da política urbana, ela está vinculado essencialmente ao interesse social. Ou seja, o direito urbanístico, o regime jurídico urbanístico, ele tem sensível preocupação com os grupos populacionais mais vulneráveis. É claro que a cidade é um palco de disputas, né? Essencialmente também, por exemplo, interesses empresariais ou interesses de classes sociais diferentes. Mas é preciso que se permita que as pessoas participem com igual, talvez seja utópico de forma igual, mas de forma menos descompassada nessas decisões. Então, o direito à cidade ele também exige a adoção de algumas estratégias de acesso e paridade para a remoção de alguns obstáculos ao seu exercício, o que eu chamei aqui de função afirmativa. E, mesmo nessa plena equidade utópica, existem muitos limites à deliberação pela maioria,
né? A gente tem enfrentado isso aqui no Plano Diretor de São Paulo, nesse sentido, né? Ou seja, a maioria não pode tudo, e não pode tudo, inclusive na cidade. Existe um limite. E isso tem provocado o pensamento de como ampliar, né? Porque muitas vezes essa discussão da participação popular ou da gestão democrática da cidade, ela é resumida, sintetizada e até pequenada na mero fornecimento de ferramentas. Então, é muito comum as decisões judiciais, por exemplo, que analisam a qualidade de um processo participativo da formação de uma legislação urbanística e um plano diretor, analisar, por exemplo, o número de audiências públicas ou a extensão da sua consulta pública, mas, por exemplo, não se analisa o quanto as contribuições compiladas e acolhidas nessas audiências públicas influenciam ou interferem diretamente numa minuta de revisão de plano diretor ou numa alteração de uma legislação urbanística. De modo que, muitas vezes, a mera amplitude desse fórum, né, ou seja, a abertura do debate público, apenas pelo fornecimento de ferramentas, ela é apenas um checkpoint, ela é apenas um elemento formal para se modificar o que um grupo muito pequeno, ou muito pouco expressivo no sentido da sua quantidade, mas muito influente na sua, enfim, na sua capacidade de influir nessas decisões, quer. E tem sido também desafiador, muito desafiador, estimular e potencializar a participação de pessoas não componentes desses grupos hegemônicos no processo, né? E isso exige um conjunto de estratégias muito importantes também. Por exemplo, né, a formação de oficinas, ou a mobilização, ou cursos, ou, né, enfim, formas de redes institucionais, né, como o IBDU, enfim, outras redes que se formam ali, BR Cidades, a campanha Despejo Zero, por exemplo, são exemplos de redes importantes que se associam, se alianciam a essas pessoas que não são tão representadas nesse processo e aumentam a sua voz ou aumentam a sua capacidade de influir. E, por fim, né, também pensar naquela lógica de que a maioria não pode tudo, de que é importante também o controle, além do popular, também o controle judicial, e como nós, de novo, como advogados, defensores, defensoras, promotores, promotoras, juízes, juízas, professores e professoras, temos também a possibilidade ou um papel ali nessa frente dessa disputa, que é também a disputa judicial. E, partindo para a última meia hora, falar um pouco das contextualizações, então, né? Então, apresentado essa noção de direito à cidade como uma cidade à fruição, como um direito de fruição, como um direito de reivindicação e como um direito de proteção, e associado ao direito à moradia, como ele se mostrou, como ele foi mobilizado, ou qual foi o papel dele, por exemplo, na pandemia da Covid-19 de 2020 a 2023. Vejam, os dados da pandemia são, enfim, entristecem muito, né? Então, nós tivemos, já superamos os 700 mil mortos, né? Acho que os veículos de imprensa já não noticiam, né, com espanto, porque talvez o ápice tenha ficado para trás, mas quando a gente olha em perspectiva, são 700 mil vidas perdidas para essa doença. Muito se falou que era uma doença democrática, né? Ou seja, qualquer um poderia pegar e, a depender das suas condições biofísicas, poderiam desenvolver quadros mais graves ou menos graves dessa doença. Mas o fato é que determinados privilégios permitiram que determinados segmentos sociais se blindassem de uma forma mais efetiva
a doença, a exposição à doença, essencialmente naquele período em que não havia vacina, do que outros segmentos. Então, também a morte foi experimentada de uma maneira diferencial. E essa maneira diferencial também é gerida pelas políticas e pelo Estado e pela sociedade. Né? Pessoas que, por exemplo, tiveram que trabalhar durante a pandemia, entregadores, trabalhadores, que não puderam ficar em suas casas, que não tiveram o privilégio de fazer trabalho remoto, como muitas profissões concedem esse privilégio, profissionais de saúde, profissionais de cuidado. Então, isso também é importante da gente ter claro. E também esse processo de enlutamento, né? Como o luto também ele é diferencialmente sentido para determinadas pessoas, né? Por quais desconhecidos nós choramos durante a pandemia, né? Quais foram as mortes noticiadas pela TV e quais foram as mortes que não foram noticiadas? Quais foram as pessoas que foram enterradas sem direito a uma cerimônia, etc. Então, tanto a morte quanto o luto é muito, enfim, desafiador analisar nessa nossa perspectiva histórica. Mas, a despeito disso, o que impressionou durante a pandemia é que muitas remoções, muitas reintegrações, muitos despejos continuaram acontecendo. Naquele mote do fique em casa, se isole, né, se distancie, ou seja, quando a casa, naquele momento, era um verdadeiro escudo, uma verdadeira bolha de proteção, pessoas ficaram sem casas por decisões judiciais ou por decisões administrativas. Atualmente, existem 1.130.000 pessoas atingidas, de alguma forma, pelas remoções ou por ameaças de remoções durante a pandemia da Covid-19 do Brasil. 38.625 famílias foram despejadas. E outras tantas estão com seu despejo suspenso. Foram 300 casos mapeados pela campanha Despejo Zero de despejo. E dos atingidos, né, muitas crianças, muitas pessoas idosas, muitas mulheres, muitas pessoas negras. É importante dizer que a campanha Despejo Zero é uma campanha autônoma, sem qualquer financiamento do Estado, que é fruto do engajamento e de uma missão vocacional de muita gente que se dedicou durante a pandemia a compilar esses dados, a sistematizar esses dados, a denunciar e a demonstrar, a trazer visibilidade a esse fenômeno que ocorreu durante a pandemia. E foi necessário, né, apesar dos advogados e advogadas populares, dos defensores e defensoras públicas, de muitos promotores e promotoras de justiça, solicitarem ao Poder Judiciário um não desenvolvimento, um não cumprimento de ordens judiciais de remoção e de reintegração de posse, esse argumento cedeu muitas vezes em comparação à proteção, seja da propriedade, seja do direito possessório, seja de outros direitos. Foi necessário o acionamento da nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, a partir da DPF 828, arguição de descumprimento de preceito fundamental 828, do Distrito Federal, que, a despeito de ter sido promovida pelo PSOL, foi baseada nos dados, nos argumentos jurídicos e políticos da campanha Despejo Zero, então é uma derivação direta da campanha, e que culminou numa decisão que talvez o produto mais acabado do tratamento constitucional do conflito fundiário no Brasil, né? Poucos casos chegaram ao Supremo a partir de casos individuais, de modo que é muito escassa a nossa jurisprudência acerca do direito à moradia, da sua implementação e do tratamento dos conflitos fundiários no Supremo. Existem casos, existem precedentes, mas são muito menores, como, por exemplo, o direito educacional, o direito à saúde, que são direitos mais desenvolvidos na jurisprudência do Supremo do que o direito à moradia. E essa decisão ela culminou na suspensão
de ocupações anteriores à pandemia, inicialmente, suspendendo-se, né, medidas administrativas, judiciais, despejos, ocupações dessas situações. A primeira decisão do Supremo permitia ocupações posteriores à pandemia de serem despejadas, o que não fazia sentido, porque se o argumento era sanitário, de proteção à saúde e à vida das pessoas, esse marco temporal, que é uma construção muito interessante da nossa cultura jurídica brasileira, né? Definir aleatoriamente marcos temporais de processos que são constituintes, por exemplo, da formação do espaço urbano, ou para negação de direitos, né? Como é o marco temporal da demarcação de terras indígenas, que são decisões aleatórias, sem qualquer justificativa essencial ali, racional, e que, enfim, não encontram ali justificativas na realidade ou no que se quer ali proteger ou tutelar. Posteriormente, né, houve uma lei, a Lei 14/2016, que depois estendeu esse marco temporal. É importante, assim, a despeito de todas as críticas, foi importante a decisão do Supremo. O Supremo recebeu diversas reclamações. Então, vejam, mesmo depois da decisão do Supremo, uma decisão que tem efeito erga omnes, que tem efeito, né, para todos e todos os casos, foi necessário o manuseio de reclamações constitucionais para reafirmar a autoridade e o conteúdo da decisão do Supremo. É importante dizer, né, que todas essas decisões do Supremo, inicialmente tomadas pelo ministro Barroso, foram referendadas pelo plenário, e muitas vezes as reclamações iam além ali também do pouco do que foi decidido, trazendo uma jurisprudência também importante ali. Então, é importante homenagear a campanha de Despejo Zero, e é importante ressaltar a importância da decisão do Supremo e da sua posição durante a pandemia, a despeito de críticas do que poderia ser melhor. Qual que é o estado da arte dessa decisão, né? O Supremo entende que que há um conjunto ali de reintegrações suspensas e que é necessário um regime de transição para que essas reintegrações sejam ou não retomadas. E o Supremo ele teve uma decisão de analisar ou de tentar resolver, digamos assim, essa situação, trazendo ali garantias procedimentais. E aí determinou que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais instituíssem as chamadas comissões de conflitos fundiários, que poderiam servir de apoio operacional aos juízes e elaborar estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação de maneira gradual ou escalonada. Embora fosse impossível para uma situação de saúde pública e de saúde das pessoas que aquelas reintegrações pudessem ser implementadas durante a pandemia, elas não são circunstanciais da pandemia, ou seja, a falta de terra, a precariedade habitacional, são elementos perenes da sociedade brasileira, né? Então, também não faz sentido ser uma maneira, não faz sentido voltar, né? Ou seja, tratar as reintegrações de posse a partir de uma lógica privatística, civilista, sem entender, como se entendeu na pandemia, que se trata de um conflito de direitos fundamentais. É que na pandemia estava muito claro, né? A gente tinha moradia de um lado, saúde, vida e propriedade de outro. Mas mesmo quando não há um argumento sanitário, a moradia em si é um direito fundamental e qualquer conflito fundiário precisa ser analisado por essa perspectiva, como um conflito de direitos fundamentais, e não como apenas uma forma de se implementar um daqueles direitos daquele conflito. Além disso, o Supremo determinou a realização de inspeções e de audiências de mediação pelas comissões como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação. Então, o que a gente tem visto atualmente, quem trabalha com conflitos fundiários, é que os estados, né, os tribunais têm implementado suas comissões, alguns não implementaram ainda, mas também se está à espera de uma regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente, o Supremo não trouxe ali garantias materiais importantes,
como, por exemplo, o Tribunal Constitucional da África do Sul sedimentou que uma remoção não pode ser promovida sem o alocamento, a alocação daquelas pessoas em terras ou moradias alternativas. A gente não tem isso na decisão do Supremo. A gente ainda tem ali uma indicação de garantia de encaminhamento das pessoas para abrigos públicos ou adoção de medidas eficazes para o direito à moradia. Mas o que a gente também verifica é que os estados, municípios, o poder público ainda não se planejou, não se programou para dar efetividade à decisão do Supremo. Então, pelo menos as audiências de conciliação que eu tenho participado, ainda está muito sobre as costas do município trazer ali alguma alternativa. Mas Estado e União ainda não se programaram para dar cumprimento, o que apenas aprofunda o estado de coisas inconstitucional que a gente discutiu há pouco. A segunda contextualização são as mudanças climáticas e também como o direito à cidade e o direito à moradia adequado se relaciona com o direito ao meio ambiente equilibrado, né? E a ação climática, né, segundo as Nações Unidas, é uma meta global, né? As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura do clima, temperatura e clima. Elas podem ser naturais, né? Mas desde 1800 as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das medidas climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás, além do desmatamento de terras e florestas, que também libera dióxido de carbono. As concentrações de gases de efeito estufa estão nos seus níveis mais altos em 2 milhões de anos, e uma série de relatórios da ONU definem ali que, mais ou menos, no final do século, a gente pode atingir uma sobretemperatura de 3,2 graus Celsius, quando o ideal seria menos de 1,5 graus Celsius. E há um esforço interestatal entre nações também de melhoria ou de, né, ação global ali, uma meta global e, por exemplo, a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são um importante, né, instrumento e indicativo e conjunção de esforços nesse sentido. Nós estamos recebendo os influxos muito fortes das mudanças climáticas e como nossas cidades, né, numa perspectiva aqui urbana, também têm lidado com essa situação, notadamente em questões de desastres ambientais, né? E aqui eu trago a experiência de São Sebastião, né? Em 2014, em janeiro desse ano, de 2023, a chuva de São Sebastião foi 3 vezes maior que o temporal de 2014, o evento mais extremo da história da região, segundo a BBC. Segundo o portal Terra, a chuva em São Sebastião foi o mesmo que 111 mil piscinas em um dia. E o gráfico demonstrou isso. Aqui eu trago uma fotografia. A Defensoria Pública de São Paulo teve uma força-tarefa em São Sebastião, então foi muito impressionante ver esses efeitos de perto, assim, eram rasgos na paisagem de deslizamento de terra muito fortes, assim, muito evidentes. A força, por exemplo, na estrada, né, várias estradas cederam, ou, enfim, a continuidade desse traço de terra era muito importante. E claro que isso também encontra explicação no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Claro que as cidades, né, estarão cada vez mais sujeitas a isso. Existe um conjunto de ações, inclusive, mitigadoras dos efeitos ou dos impactos de desastres. Uma das questões que a gente está discutindo é justamente a discussão de um plano municipal de mitigação desses efeitos, né? Ou seja, nenhum sino bateu, nenhum plano de evacuação foi feito, mesmo se tendo a notícia de que havia planejamento de uma grande chuva na região. As condições meteorológicas indicavam isso. Para vocês terem noção, a evacuação foi determinada pela Justiça.
houve uma ação da Procuradoria do Estado nesse sentido da evacuação. E um outro aspecto dessa situação nefasta são as políticas que devem estar planejadas também. Então, quando se evacua uma área, para onde essas pessoas vão? Quais são as áreas previamente planejadas ou mapeadas para receber essas pessoas? Né? Escolas, hospitais, quadras, etc. E a escassez de equipes técnicas, né? Ou seja, a escassez da Defesa Civil também de definir as regiões ou de estudar as casas. O que se teve bastante, uma iniciativa importante até dessa situação foi, por exemplo, o uso da rede hoteleira para receber as pessoas, mas pensando que a gente está lidando com uma cidade litorânea turística, né? Que tinha essa rede hoteleira para receber essas pessoas. Mas muitas pessoas, e aí é muito interessante conversando com as pessoas dessa rede de hotéis, a gente passou uma semana lá, diversos grupos de pessoas, né? Por exemplo, pessoas que tinham uma casa, que compraram uma casa ou tinham mais de uma casa e que queriam voltar para sua casa e queriam que a Defesa Civil liberasse logo suas casas. Pessoas que não queriam voltar para as casas porque não tinham segurança, e aí também houve um atraso na produção de laudos pela Defesa Civil. Pessoas que alugavam casas, que não tinham para onde ir, e que o poder público exigia uma autorização de demolição das casas que não eram delas para atender habitacionalmente essas pessoas. O uso de um empreendimento CDHU em outra cidade, ainda concluindo a construção para o abrigamento provisório dessas pessoas. A limitação do gabarito da cidade para a construção de prédios habitacionais populares para atender essas pessoas. Ou seja, um conjunto de dificuldades, né? Mas, e vejam, e também quem foi atingido por esses deslizamentos, né? Ou seja, as casas de veraneio, as mansões, as casas mais ricas, salvo alguma, não foram atingidas de uma forma potente. As regiões mais atingidas são justamente as mais próximas dos morros, né? Que são lugares mais baratos, digamos assim, menos regularizados, com menos estrutura, e que são, naquela cidade, o local da população pobre e negra que foi a mais atingida. Então, é muito interessante nesse aspecto, né? Muito potente, importante, também analisar nesse sentido. E um caso que me chamou muita atenção esse mês, que foi um caso daqui de São Paulo também, chamado Banhado, que é uma região ali de São José dos Campos, e que tem uma comunidade do Banhado, chamada Jardim Nova Esperança, que é um bairro consolidado, que tem 400 famílias, uma ZEIS, desde a década de 70, formado, e que muito interessante, porque nesse caso houve, pelo município, a demarcação do território como um parque natural municipal, né? Ou seja, lá a lei do Sistema de Unidades de Conservação, a SNUC, ela traz ali diversas unidades de conservação. A gente tem o Parque Nacional, mas a gente tem um similar, que é aquele que pode ser criado pelo município, que é o Parque Natural Municipal. E essa área também é zoneada pelo Estado como área de proteção ambiental, uma APA. E houve também uma ação civil pública para a remoção dessas pessoas pelo próprio município, que demarcou a área, portanto, como parque, depois entrou com a ação civil pública falando que não era possível a permanência, justamente pela demarcação ambiental daquela área como parque natural municipal. E foi muito importante porque a gente demonstrou ali, num parecer, era um conflito um pouco artificial ambiental, né? Porque pelas regras da legislação estadual, era possível regularizar aquele núcleo urbano informal a partir da Lei de Regularização Fundiária 13465, associada à legislação estadual. O município ele cria um obstáculo normativo legislativo a partir da demarcação ambiental, a despeito também daquela área ser demarcada como ZEIS. E a gente conseguiu, nessa ação civil pública, que a juíza declarasse a inconstitucionalidade da lei municipal que criou o parque e obrigasse, portanto,
a Prefeitura de São José dos Campos a regularizar as moradias naquele bairro, que demonstra que não existe uma oposição absoluta entre direito à moradia e direito ao meio ambiente, né? A gente muitas vezes analisa esses conflitos socioambientais na lógica do tudo ou nada, ou claro, tudo para o meio ambiente, nada para a moradia. E que nem sempre a remoção é a melhor solução, porque essas pessoas vão procurar outras formas de ocupação do território urbano, né? O que é importante é que a gente defina soluções ambientalmente adequadas para aquele território. E a regularização fundiária, essencialmente a plena, aquela associada à melhoria de condições ambientais, urbanísticas e habitacionais, é também um instrumento ambiental, é um instrumento urbanístico ambiental que atende os interesses e os direitos fundamentais. Então, veja, o município ele tinha 2 ou mais caminhos, mas entre o caminho de regularizar a área, melhorando as condições ambientais, ele preferiu criar um obstáculo normativo absoluto à permanência das famílias. E essa proteção deficiente, essa irrazoabilidade, foi considerada inconstitucional, além também do aspecto que a gente argumentou ali, que eles não observaram as normas gerais da SNUC, porque não houve participação e estudos técnicos que demonstrassem que aquela área tinha características de parque natural. Então, esse caso também demarca muito, de forma muito interessante, e a desconstituição desse senso comum de que há uma oposição entre moradia e meio ambiente. E aí, né, eu acho que a gente pode pensar em como a gente trata esses conflitos, porque, como eu tive a preocupação de demonstrar, eles são conflitos difíceis, né? Eles são conflitos entre direitos fundamentais. E a razão de ser deles é justamente a negativa do direito à moradia adequada e a inexistência de políticas habitacionais inclusivas, que levam a população mais pobre e que não é elegível pelo mercado a ocuparem terras não regularizadas, inseguras, mais suscetíveis de desastres, né? Ou seja, expondo essa população a um risco à sua vida e à sua segurança, e no quadro da pandemia, a remoção e a sua vida, a sua insegurança, né? E muitas vezes a gente tem a resposta estatal unicamente baseada nessa remoção. É importante que a gente construa políticas habitacionais, e me parece que em grande parte isso tem sido feito em São Sebastião, que interrompam esse circuito, né? Que deem assentamento a essa população, evitando que elas, né, permaneçam nesse circuito de precariedade, de violência, de insegurança. Sem pensar, né, considerando também, né, que eu não vou ter tempo de expor, mas só consignar os efeitos sociais, né, a interrupção de matrículas de crianças, de referenciamentos em UBS, etc., e psicológicos de uma remoção forçada, que é em si uma violação de direitos humanos, mas que é mais grave ainda, né, se é possível dizer isso, em quadros de pandemia ou em quadros de insegurança por desastres ambientais ou por mudanças climáticas. Acho que era isso. Muito obrigado. É um prazer fazer essa exposição. Alan, muito obrigada, querido. Excelente exposição. Que cobriu, né, para além das questões que estavam na chamada da palestra, também outros temas, acho que conceitualmente, né, em relação ao direito à cidade, o direito à moradia, e também toda a base normativa, né, que a gente tem em relação a a proteção desses direitos no Brasil. Eu gostaria de ver se alguém quer fazer alguma colocação. Alguém tem algum apontamento a fazer? Pessoal do mestrado, talvez? Defensora, não? Quer falar? Parei só um pouquinho, vou passar a palavra para a Patrícia mesmo se apresenta, só um pouquinho. Olá, boa noite, Alan. Gostaria de parabenizá-lo, né, pela sua brilhante exposição e também pelas colocações em relação aos dados, né? Eu fiquei bem impressionada assim com os dados que você
trouxe aqui a respeito do déficit habitacional. Sou defensora pública aqui no Rio Grande do Sul, me chamo Sinara, mas não atuo mais tanto nessa área, já atuei, né? Mas gostaria de te ouvir um pouquinho mais, então, assim, né, das tuas experiências, assim, que você tem tido, assim, os êxitos aí, para que se realmente, o que se pode fazer, né, em termos não só de políticas públicas, mas também qual o papel da defensoria, né, principalmente agora, quando houve ali a mudança no Código de Processo Civil, em que a defensoria ocupa um espaço uma função muito importante nessa questão toda dos conflitos, né, processórios, enfim. Então, só parabenizá-lo, né, e é isso aí. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Te passo a bola de novo, Alan, para responder essa questão. Obrigado, minha colega de defensoria. Muito legal também falar para uma defensora. Muito honrado também. Bom, de fato, né, a defensoria, a partir do Código de 2015, pela introdução dos artigos 554 e 565, assume uma outra função ali nos conflitos fundiários. Além daquela função muito tradicional de representação processual das famílias e, por vezes, do exercício da curadoria especial, ela também assume um papel de fiscalização, assim como o Ministério Público. Mas o Ministério Público tem uma função ali de fiscalização da lei, né? Ele não tem um lado, digamos assim, né? Ou seja, ou não tem um lado tão determinado, digamos assim. A Defensoria tem lado, a Defensoria tem uma missão constitucional, que é a proteção das pessoas necessitadas ou em situação de vulnerabilidade econômica ou organizacional. E tem sido muito importante o papel da defensoria, porque exige-se que o juiz ou juíza, assim que tome contato com um conflito que envolva um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade, intime a defensoria. Então, a defensoria pública não necessita aguardar um usuário ou usuária procurar o atendimento. Ela já deve ser intimada daquela ação. E a gente fez aqui em São Paulo um estudo interessante sobre o papel da defensoria nesses conflitos. E, basicamente, a Defensoria Pública tem estágios ali de atuação. Na grande maioria das vezes, a Defensoria Pública é intimada após uma decisão liminar pela reintegração de posse ou pela tutela provisória de urgência. Então, um primeiro papel da Defensoria Pública é, de fato, analisar a correção daquela decisão, solicitar uma nova decisão ao primeiro grau ou agravar. E é muito comum a gente ser ali o porta-voz ou o agravante ali e conseguir suspender aquela ordem de reintegração. Além disso, a gente fiscaliza o procedimento, né? Então, o Código de Processo Civil traz ali um ciclo citatório importante, né? Traz ali a necessidade de audiência de mediação, né? As próprios requisitos da tutela provisória. Então, a gente tem também um papel de fiscalizar o procedimento. Mas, além disso, a gente faz pedidos também para o juiz, né? Muitas vezes a gente analisa ali, pelas informações que temos, a possibilidade de regularização fundiária ao invés de uma remoção ou uma reintegração. No nosso estudo que a gente fez, né, pelo menos em 1/3, se eu não me engano, a gente analisou essa possibilidade e ventilou essa demanda. Além por exemplo, quando se trata de um conflito privado, a gente pode utilizar da nossa legitimidade ativa da tutela coletiva para entrar com uma ação civil pública e abarcar o poder público também numa necessária conjunção ali, porque muitas vezes o juiz ele não traz obrigações fortes ao poder público quando se trata de um conflito entre privados, entre particulares, pela limitação subjetiva e objetiva da lide. A Defensoria Pública tem um papel que, né, com uma aproximação de participar da organização daquelas pessoas. Então, muitos dos acordos, por exemplo, dependem ou da formação de uma associação de moradores, ou da constituição legítima de uma liderança, de um porta-voz. Muitas vezes o nosso papel é trazer, além da orientação jurídica, alguma educação em direitos. Então, é muito plural ali a situação da Defensoria Pública e muito diferente do Ministério Público, que
que também é importante, né? Mas a Defensoria Pública ganhou uma relevância muito grande. E isso também repercute na formação da jurisprudência, né? Ou seja, a Defensoria Pública tem conseguido decisões muito importantes, né? Seja uma rescisão de uma reintegração de posse por ser zona especial de interesse social, seja outras questões, como essa que eu disse agora, né? A gente fez o parecer e conseguiu a declaração da inconstitucionalidade da lei que declarou o território como Parque Natural Municipal. Isso vem da gente, né? Vem da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública tem profissionais de excelente qualidade, com uma visão muito importante daquele conflito, né? Ou seja, a gente tem um lado e nós temos uma importância de elaborar o direito, entende? Ou seja, se as grandes construtoras ou os proprietários privados têm seus advogados muito bem qualificados, muito bem preparados academicamente, de formação, a população mais vulnerável também tem nos defensores e nas defensoras públicas profissionais com igual capacidade para interferir na produção de conhecimento jurídico, de jurisprudência, de decisões, de doutrina, e nesse nosso espectro muito reduzido ali da formação de transformação social, né? Porque isso não está com a gente, isso está com os ocupantes e com os movimentos sociais, a gente contribui, né? E aí a DPF 828 também é importante nisso. A grande maioria das reclamações foram das defensorias públicas, então, e sem também, a atuação ainda é mais potente quando associada à advocacia popular. É importante dizer isso, né? A Defensoria Pública, ela é uma aliada, os dois são aliados, né? A advocacia popular, ela é muito potente também, e a grande maioria das vezes em que há uma associação da advocacia popular e da Defensoria Pública, assim, o êxito, né? A qualidade do trabalho é ainda maior, assim. Então, também, além de ressaltar o trabalho dos defensores e defensoras, também ressaltar o trabalho dos advogados e advogadas populares, que fazem um trabalho incrível enfim, que também é muito importante, muito relevante, muito transformador. Obrigada, Alan. Não sei se mais alguém. Eu queria fazer só uma colocação última, Alan, que você deve estar exausto, e o pessoal também que está aqui paradinho, também te escutando há um tempo, também tenho impressão que podem se interessar por essa pergunta. Você colocou, né, alguns casos em que a Defensoria conseguiu avanços na jurisprudência, e até coincide que na graduação eu trabalhei com alguns acórdãos em relação a alguns instrumentos de regularização fundiária, em que a gente percebe o Tribunal de Justiça de São Paulo como um tribunal mais avançado, digamos assim, no reconhecimento desse direito fundamental do que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Nessa ponderação de direitos fundamentais. A minha pergunta é sobre o direito à cidade. Se a Defensoria Pública tem tido êxito no reconhecimento, e se a gente fizer uma pesquisa de jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo com a expressão direito à cidade, se isso vai redundar numa... enfim, se já tem uma jurisprudência abundante em relação ao direito à cidade. Assim, a gente tem muitas experiências aqui em São Paulo de processos participativos em geral. Seja, por exemplo, nos destinos de determinado território, essencialmente aqueles demarcados como zonas especiais de interesse social, especialmente no município de São Paulo, em que se exige para determinadas tipologias de ZEIs que haja um conselho gestor. Então, isso é um argumento muito potente, reconhecido pelo Tribunal de Justiça, né, como importante ali, tanto que essa revisão do plano diretor, ela tem como um dos objetivos não tornar obrigatória a constituição do Conselho Gestor, o que será uma grande perda de argumentos e de, enfim, qualidade. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem uma jurisprudência de direito urbanístico muito interessante. Não propriamente ainda com a gramática do direito à cidade,
mas a nossa Constituição Estadual traz ali a obrigação de, ela fala de participação comunitária e de estudos técnicos, e isso deu ensejo a diversos reconhecimentos de inconstitucionalidades de legislações urbanísticas, de instituição de plano diretor, de leis de zoneamento, de leis de plano de mobilidade, de constituição de condomínios fechados, e uma série de assuntos. Algo muito interessante aqui de São Paulo é que a gente tem discutido bastante a formação, por exemplo, do plano diretor. A gente tem algumas ações aqui, e da lei de ocupação do solo também, que questionam a fase administrativa ali, antes de enviar a minuta, né? Ou seja, número de audiências públicas, qualidade de audiências públicas, etc. Recentemente, a gente conseguiu uma decisão que paralisou um projeto de lei que visava alterar o plano diretor fora da sua revisão intermediária, ou seja, sem qualquer participação popular ou estudo técnico, o prefeito do município de São Paulo enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal. E a gente controlou os atos administrativos prévios a esse encaminhamento, o que deu muito certo, foi reconhecido pela juíza e pelo tribunal. Recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação para paralisar ou para melhorar a qualidade da participação popular da própria revisão intermediária do plano diretor. E o Judiciário entendeu que aquilo era um controle prévio de inconstitucionalidade. Então, é um pouco vacilante nesse sentido. O que tem sido muito interessante no que toca ao direito à cidade é que ele vem sendo recorrentemente utilizado pelo ministro Edson Fachin. Né? O Fachin ele tem uma jurisprudência dele muito interessante sobre moradia, conflitos, e ele fala, por exemplo, do caso Grutbum, que é o caso que eu estudei da África do Sul, mas fala bastante também do direito à cidade, o que é muito interessante. Mas a Defensoria tem utilizado o direito à cidade nas suas peças como um direito autônomo, digamos assim, em relação aos outros. A gente tem defendido o conteúdo normativo dele. Que bacana. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma questão. Bom, Alan, querido, muito obrigada por essa brilhante apresentação. Foi excelente, eu queria te parabenizar. Tá? Agradecer muito pelo teu tempo aqui conosco, tenho certeza que foi excelente, e os alunos agora têm a tarefa de produzir um relatório, né? Então depois vão poder ver aqui também o tanto que ficou de aprendizado dessa palestra, tá? Então, Alan, muito obrigado, uma boa noite, vou pedir que a gente aplaude o nosso convidado. Obrigado pelo convite, Betânia. Obrigada, Alan, tá? Nós vamos depois disponibilizar o link dessa palestra no YouTube e vamos divulgar amplamente aqui, tanto pela FMP como pelo IBDU e, de certo, você também na Defensoria, tá? Obrigado. Muito obrigada. Tchau, boa noite a todos. Tchau.